filha do Superman nasceu de cabelo branco e agora f***. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. E hoje vamos falar de um dos poucos exemplos de remakes que superam suas versões originais. Com direção de John Carpenter e estrelando o saudoso Christopher Reeve, a pauta de hoje é A Cidade dos Amaldiçoados. Temos sinopse para esse filme? Temos! Numa pequena cidade no norte da Califórnia, um médico luta contra crianças que exercem um mortal poder mental sobre os adultos. De onde dá para assistir esse filme? No Torresmo. E hoje teremos spoiler de A Cidade dos Amaldiçoados e também da Vila Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960. Esse filme, como a gente comentou agora, né, ele é um remake do filme A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960, dirigido pelo Wolf Rilla. A Cidade dos Amaldiçoados, ele complementa muito mais o filme, né, ele cria uma história anterior e uma história posterior também, né, aos acontecimentos, porque o primeiro filme ele é bem curto e ele é bem secão mesmo, né, já começa... É verdade, ele é bem direto ao ponto. Tem poucas diferenças, né, ele se passa na Inglaterra... O filme A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960, ele é inspirado num livro que é o The Midwich Cuckoos. Foi escrito pelo John Wyndham e é um romance de ficção científica, né, que conta a história de uma vila inglesa em que as mulheres engravidam de uma ninhada de alienígenas parasitas. E o filme do John Carpenter, ele tem muito mais a ver com o plot do livro, de maneira mais explícita, né? Não tanto com o filme anterior, que ele só menciona a questão dos alienígenas e tudo, né? Uhum. Então, mas tem essa questão dele acontecer numa vila inglesa, o primeiro filme. E é um bom filme, né, cara? É verdade. É um bom filme, bem feito, os efeitos especiais pra época, né? É verdade. Bem trabalhados, assim. Muito bom. 1960, era um filme preto e branco. É verdade. E já no filme do John Carpenter, ele cria uma vila, né, de Midwich, que é o nome da cidade mesmo, mas uma vila americana, no caso. É mais uma cidade, né? É uma cidade, Uhum. é uma cidade. É uma cidade pequena, aquelas cidades de interior norte-americano, que a gente vê bastante em filmes de faroeste, né, que lembra e tal, aquelas cidadezinhas. Até GTA, quem jogou GTA San Andreas, a gente passa bastante por cidadezinhas assim. Quem joga aquele jogo Mud Runner ou Snow Runner, que é simulador de entrega de caminhão, né, que é bastante nessas cidadezinhas que lembram bastante essa cidade que o John Carpenter criou. É verdade. E essa cidade, né, a gente vê lá que logo no começo eles mostram a quantidade da população, né. Eu não lembro muito bem quanto é, mas são centenas, assim, sabe? Não é muita gente, não chega a 1000, né? Não chega a milhares, né, de pessoas. É centenas mesmo. E é importante essa informação porque aí, de repente, a cidade aumenta muito o número dela, né? O foda de você talvez saber um pouco mais é que você toma um spoiler, que eu não sei se na época era spoiler, mas pra mim, saber que era alienígena era um plot twist, cara. Porque eu já assisti esse filme, mas eu não lembrava disso. Então, também não lembrava disso, não. Pra mim foi um puta plot twist mesmo. Achei bastante interessante, né? Porque no primeiro filme eles falam, né? De 1960 eles falam bastante sobre coisas alienígenas, sobre o ataque alienígena. Mas nesse fica implícito, de repente, que você... Caralho, alienígena. É verdade. Tanto é que eu achava que fosse uma coisa mais demoníaca mesmo, sabe? Também. Porque as crianças, elas matavam as outras pessoas de uma maneira muito... A pessoa cometia meio que um suicídio, mas era por conta de telepatia da criança mesmo, né? Então eu achava que fosse uma coisa mais demoníaca e tudo. E eu assisti esse filme quando era criança, né? Então eu tinha essa memória de criança. Então nunca mais assisti esse filme. Eu fui assistir pra gravar o podcast mesmo. Então eu acho que tem um gap aí de pelo menos uns 20 anos sem assistir esse filme. Eu também, tem bastante tempo. Assim, acho que eu julguei por ser John Carpenter. Eu achei que era alguma coisa sobrenatural. E é engraçado que o John Carpenter trabalha muito com alienígena também, né? Não só com sobrenatural. Ele trabalha com sobrenatural, com alienígena, com, sei lá, o fantasioso. Então ele é muito versátil, né? Mas acabou que passou, assim, pela minha cabeça sem, sei lá, é uma maldição. Até porque mostra um padre, né? E o interessante desse filme é que é dirigido pelo John Carpenter. A trilha sonora é do John Carpenter, que é muito boa, inclusive. Temos aí o Christopher Reeve, né? Que é o Superman. Já depois de ter feito o Superman, um ano antes de sofrer um acidente que ele ficou tetraplégico, né? Quando lançou o filme,
ele já estava tetraplégico, né? É, verdade. Que é uma tragédia absurda, essas coisas mais maiores perdas do cinema. Eu até tava falando que se eu pudesse fazer uma escolha de salvar um famoso um dia, de alguma coisa assim, seria salvar o Christopher Reeve, que eu acho que ele hoje seria um dos grandes atores da nossa geração. É verdade. Assim, da geração dele, no caso. É verdade. Inclusive, esse foi o penúltimo filme dele, né? Porque ele gravou A Cidade dos Amaldiçoados, e aí ele estrelou também o filme Acima de Qualquer Suspeita, e ele estava escalado para estrelar outros filmes também, né? Com o diretor do Superman, o Richard Donner também, só que acabou que ele teve esse acidente, né? Ele não conseguiu mais fazer muita coisa, mas depois, né, que ele ficou melhor, né? No caso, ele sobreviveu. Isso, exatamente. Aí ele também tinha, né? Continuou participando, dirigiu o filme, participou de alguns episódios, né? De série, principalmente do Smallville também. Exatamente. Então foi um dos últimos trabalhos dele. Lá no filme do John Carpenter, ele é o Dr. Alan. Alan! Temos aí também uma atriz que eu gostava muito, mas depois enfim, ela morreu já, né? Eu gostava muito de uma série dela que chamava Suddenly Susan. Você fala bastante sobre... É uma série bem legal, cara. E o nome dela é Susan aí, né? Doutora Susan. É, a Doutora Susan, é verdade. É Suddenly Susan? Não, é Veronica's Closet. Ah, nossa senhora, que diferente. Suddenly Susan é com a Brooke Shields. Ah, tá, entendi. A eterna Lagoa Azul, né? Lagoa Azul, é verdade. E a gente tá falando da Christy Allen, né? Ela é a Doutora Susan. Nesse filme tem bastante gente conhecida, né? Porque tem a Christy Allen, que era bastante famosa na época. Tem o Christopher Reeve, que tava também bastante famoso. Tem o Mark Hamill. E o Mark Hamill. Que quando eu vi o padre eu não reconheci, depois que eu falei, caralho. E é o reverendo George. É, verdade. E ele não muda a cara dele, né? Ele tá um pouco mais novo, mas, mano, ele tá muito a cara dele de hoje em dia. Só pra pontuar uma coisa aqui, né? Eu não sei se a gente vai falar sobre ele, porque, na verdade, esse personagem, né? O Carlton, que é o bêbado da cidade... Ele não tem muito, assim, o que acrescentar sobre ele no filme, nem nada. Mas é engraçado, né? Quando você olha pra ele, mano, ele fez muita coisa foda. Ele fez De Volta pro Futuro, Bates Motel, o filme, né, no caso. Mestre dos Brinquedos, Mestre dos Desejos, ele fez muita coisa. No Mestre dos Desejos, ele também é o bêbado. Ele é o bêbado, né, que decide... Sim. Eu não lembro o que ele quer, mas eu lembro que ele acaba com a vida dele na hora. Acho que ele manda ele se fuder, alguma coisa assim, não lembro agora. Ai, sim. Alguma coisa assim. Eu lembro que a cara dele derrete, né? Assim. Exatamente. Eu lembro da cara dele nesse filme. É engraçado, quando eu vejo esse daí, eu lembro dele sendo bêbado também. Então ele fez vários filmes icônicos, né? Que a gente vê os outros atores, né? Fora os mais conhecidos, mas a gente vê os outros atores, eles estão sempre em filme de sessão da tarde, né? Filme pra TV e tudo. E esse daí, ele fez muito filme. Muito. Bom, tem outras pessoas no elenco, mas a gente, por enquanto, pode se firmar neles e até começar a falar do filme. Bom, o filme, ele começa apresentando os personagens, né? Apresentando todo o elenco ali que vai girar o filme em volta deles, né? E esse filme, eu falei pra você que ele tem uma cara de filme. O John Carpenter, ele quis deixar muito com cara de filme, né? Mas depois, vendo o filme dos anos 60, eu entendi. Porque ele quis deixar, tipo, eu digo, a forma que a câmera se movimenta, a forma que ele filma os atores, com pouca movimentação de câmera, com a câmera muito parada, se movimentando de um lado para o outro como se fosse um olho, assim. Mas é muito lembrando o filme dos anos 60. Vendo o filme original e tal, ele quis emular muito, assim. Cara, porque tem cenas que são filmadas iguais, até o ângulo é o mesmo. Aí depois da gente conhecer os personagens, né, a gente tem é legal que o John Carpenter, ele faz com que a gente crie uma empatia, né, pelo Alan e a esposa dele, pelas famílias ali, né, as principais famílias e tudo. Então a gente vai criando uma empatia, uma certa empatia por eles, porque as coisas vão acontecer, né, com as famílias. Então é interessante que pelo menos a gente sinta alguma coisa, sabe, coisa que a gente não conseguiu sentir muito no filme, pelo menos eu não consegui sentir muito nos filmes dos anos 60, de 1960, né? Porque tudo acontece de maneira tão crua que você não tem tempo de gostar do personagem, você não tem tempo de ter aquela coisa ali com o personagem, né? Então você cria um distanciamento e tudo. E o John Carpenter cria esse abracinho, assim, sabe? A gente começa a gostar dos personagens e tudo. Então as coisas vão, né,
acontecendo ali. E aí, de repente, num dado momento, né, as famílias estão ali fazendo alguma coisa, tá tendo uma festa, né, na cidade. Tipo uma festa da colheita, alguma coisa assim. Isso, por aí. E aí, de repente, acontece que as pessoas começam a desmaiar. De repente, assim, as pessoas começam a desmaiar. E todo mundo da cidade, né? Sim. E nesses desmaios morre uma galera e tal, queimada, acidente e tudo mais. Porque tem um cara que tá fazendo um churrasco. Acho que ele cai em cima do churrasco. E ele cai em cima do fogo do churrasco. E o mais surpreendente aí é que as pessoas acordam e tudo mais, mas antes disso a polícia, assim, as pessoas acordam depois de umas 4 ou 5 horas, alguma coisa assim. 6 horas. 6 horas. Só que a polícia vai tentar investigar, né, e eles fazem uma linha, eles, não pode passar daqui, eles fazem um teste de botar um cara andando e depois puxar o cara com fio. É legal porque eles repetem exatamente como foi. Não usa nenhum tipo de tecnologia que existiria naquela época, sei lá. Eles fazem a mesma coisa, colocam uma corda. Precisa usar um carrinho de controle remoto, alguma coisa assim, né? Sei lá, pra chegar perto das pessoas. Eu não sei o que eles queriam, né? Talvez eles queriam saber se realmente tinha efeito, porque o cara tava com a máscara, né? Então, o que acontece é que eles queriam saber se era algum tipo de gás e tudo, né? E aí colocaram uma máscara de oxigênio no cara, assim como fizeram no filme dos anos 60, pediram pra ele entrar. Só que chega um dado momento, depois da linha, sei lá, uns 3 metros depois, o cara simplesmente cai, sabe? Então, aí eles puxam o cara de volta e o cientista, né, que nos anos 60 é um cara e no filme de 95 a doutora Susan, é verdade. É a doutora Susan. E aí ela até comenta, né, poxa, mas se fosse gás, ele estaria espalhado, emanando, né, não teria um paredão de aqui sim, aqui não, sabe? Então, é muito estranho. Mas é o John Carpenter dando uma alfinetada, né, mostrando que os militares não são tão inteligentes quanto parecem ser. É verdade. E é engraçado, uma coisa engraçada, não lembro se isso acontece no filme de 95 também, mas, ou isso acontece no filme de 95 e não acontece no dos anos 60, esse raio, né, de desmaio que acontece tudo na cidade, ele também pega o ar, né? A parte de não mostra, né? Então ele pega a parte de cima, né? Que a gente vê assim que tem um avião passando e acho que dos militares também, né? E ele comenta, né? Vai abaixando pra ver o que acontece, mas abaixa e já levanta o avião. E aí ele foi, chegou uma hora no caminho assim que, cara, ele simplesmente desmaiou, entendeu? E a pessoa apaga, não tem como, tô desmaiando um pouquinho, deixa eu voltar, sabe? E aí o avião explode. É engraçado que afeta até os animais também, né? Afeta os animais. Deixa eles muito... Só que essa suspeita e tudo mais, isso acaba muito rápido, né? Ele meio que dá uma pincelada e tudo mais, mas acaba muito rápido. Que é bom que a gente fica na dúvida, que porra que aconteceu, né? Porque as pessoas vão levantando, elas só se sentem um pouco meio estranhas, né? Mas aí começa, né? Porque o filme ele tem uma crítica. Eu gostei muito do filme, eu tenho uma crítica. E a passagem de tempo dele é muito imperceptível, né? Você vê o tempo passar, mas você não sente o tempo passar. Quando a gente assistiu primeiro de 95, né? A Cidade dos Amaldiçoados. E depois a gente assistiu de 1960, que é a Aldeia dos Amaldiçoados. Sim. No filme de 95, o que acontece? A passagem de tempo, ela acontece, dá pra perceber que tá mudando e tudo, de acordo com as estações do ano. Você vê lá o inverno, depois você vê a primavera, verão, outono. E beleza, só que parece que a primavera que tá passando ali é a primavera de um ano, e depois de 3 anos eles mostram o verão de um outro ano. Depois de uns outros anos eles mostram o inverno. Verdade, depois de uns outros anos eles vão brincando com essas estações assim. Mas no primeiro filme eles informam que as crianças elas estão crescendo muito rápido. Então, por exemplo, eles deveriam ter 4 meses, eles já ficam com o tamanho de 4 anos. E vai... 4 anos não, né? Mas tipo, eles vão crescendo muito rápido, né? Com 1 mês eles já têm meio que o equivalente a 6 meses. Com 6 meses eles já têm equivalente a 3 anos. E assim eles começam a crescer muito rápido, assim, pra infância de, sei lá, 10 anos de idade. Então, isso não é mencionado no filme de 95, mas a gente sente que o tempo passa muito rápido.
parece que passaram anos e anos em pouco tempo, sabe? Então é bem marcado pelas estações do ano, até o momento em que fica, parece que no presente, né? E aí o tempo vai correndo de maneira linear ali, porque parece que eles já estão no ponto de bala pra poder realmente brilhar o olhinho lá, né? Se bem que eles brilham o olhinho desde sempre, desde né? Sempre, Aí é isso, mas parece que eles chegam numa idade X, que daí o filme pode acontecer de maneira linear, sem a gente poder ver essa passagem de tempo longa, né? Eu critiquei porque, assim, de repente tá todo mundo grávida, tipo, todo mundo fica grávida ao mesmo tempo, dá a luz ao mesmo tempo, e aí realmente eu fiquei pensando, é uma coisa sobrenatural, ou sei lá, porque... Mesmo que todo mundo fique grávido ao mesmo tempo, acho que não vai nascer no mesmo dia e no mesmo momento. Né? Nem na mesma hora, imagina. Até porque cada mulher tem um jeito, né? Sei lá, tipo aqui no Brasil, pelo menos que a cesárea é a rodo, assim. Tem gente que vai escolher cesárea, né? Então, tem o tempo de parto também. Tem umas que começa agora e vai ter filho só daqui 5 dias. Então porque tem muito cara de experimento, né? Eu acho que talvez se o filme fosse dirigido por uma mulher... Talvez tivesse essa visão. Né? Porque tinha um lance bem de experimento mesmo, né? Sim, tinha muito cara de experimento. E depois, assim, a gente vai vendo tem cara realmente de um experimento. Mas, assim, não fica explícito de onde o que é, qual é o objetivo até fica, né? Porque eles fazem eles até comentam, né? Que esse experimento foi feito em várias cidades do mundo, né? Tanto nos anos 60 também comenta. Mas não fica claro de onde é o alienígena, né? E tudo mais. Mas existe um alienígena que controla todo mundo. Né? Tipo assim, não é que controla, mas é que ele tem a hive mind. Eles têm uma hive mind, que é aquela mente coletiva. Né? E aí, esse bebê, ele nasce de uma mulher que é virgem, né? Tem um paralelozinho ali com Jesus. Será que eles não querem fazer, assim, tipo, um novo Jesus, alguma coisa? Eu fiquei pensando nisso depois. Talvez sim. Mas no filme de 95 eles comentam sobre isso. Que mas a menina era virgem, então é impossível, né? Daí eu acho que eles comentam sobre isso, assim, sobre Jesus. Eu não lembro. Só. Inclusive, o que eu pensei que fosse alguma coisa do governo, assim, sabe? Algum experimento do governo. Eu também Principalmente quando ela coloca todas as famílias dentro de um salão lá pra fazer um pronunciamento dizendo que quem tivesse o bebê, quem quisesse continuar com a gravidez, poderia continuar e tudo, e seria bancada pelo governo. Então, meio que... $3.000 por filho. Por filho, Então, o cara que tem a esposa e a filha, que a filha inclusive era virgem, ele até, tipo, questionou isso e falou... então tudo bem, porque ele ia ficar com 6 mil na casa dele, porque ele tem 3 mil por criança, na casa dele tinha 2, né? Sim. Então meio que ele fez com que a família dele, com que a filha dele tivesse a criança mesmo, sabe assim? E pra eles provavelmente era bastante dinheiro, né? Uma cidade de interior, nos anos 90 e tudo mais. É verdade, porque o que acontece... Ela até deu a opção, né? Quem não quiser pode abortar também, porque nessa época, né? O John Carpenter, ele queria fazer esse filme até para abordar a história de maneira muito mais profunda, né? Porque eles sentiram, inclusive a Universal, né? Ela sentiu que o original ele não podia realmente se aprofundar nas questões, por exemplo, de gravidez e de aborto também, né? Já nos anos de 95. Se eu não me engano, nem mostra as mulheres grávidas, né? Não mostra tanto. Não mostra o parto, não mostra. Quem faz o parto é um cara só, fumando cigarro. Verdade. Tem essa questão do aborto também que não era muito comentada, que era um tabu, né? Ainda mais na Inglaterra, tudo, né? Sim. Porque nos Estados Unidos já era bem diferente a vida em 95. Sim. Então aí essa questão do aborto era um pouco mais discutível, assim, sabe? A cidade, ela era bem conservadora, né? Então as pessoas já achavam que, aborto vai matar crianças. E tipo, não, né? Você só vai abortar uma gravidez que não é desejada, até porque as mulheres, elas desmaiaram e elas acordaram grávidas, entende? Então é uma coisa muito mais compulsória ter a criança do que de vontade própria ou aconteceu, sabe? Elas não fizeram sexo, sabe? Sim. Assim, elas não transaram. Então realmente poderia ser uma opção, né? Tipo, aborto nesse caso. Mesmo se esse filme se passasse nos Estados Unidos, eu dei uma pesquisada aqui e o aborto foi legalizado lá, né? Até então que era, agora não é mais, né? Em 73, né? Então. Serão uns 13 anos depois. Verdade. O filme ele tem essa passagem de tempo de acordo com as estações, né? Isso não me convenceu. Parece que o John Carpenter tava um pouco preguiça mesmo, né? E se você for ver, ele foi obrigado a fazer o filme por questões contratuais e tudo mais. Vendo outros filmes do John Carpenter, você vê que ele tava com preguiça mesmo para fazer o filme, né? Apesar de ser um bom filme, eu gosto, né? Eu gostei bastante do filme, mas muita gente critica, muita gente não gosta. O filme foi até
pro Framboesa de Ouro. Que, Foi. assim, tipo, pra mim não é nenhum parâmetro de filme ruim, mas enfim, né? Sim, ele só perdeu pelo filme A Letra Escarlate. Eu nem conheço esse filme. Eu também não. Ele foi fracasso de bilheteria e tudo mais. Assim, ele realmente não foi um filme icônico da sua época. Icônico, acho que nem na carreira do John Carpenter. Talvez ele nem tenha arranhado, assim. Mas ele tem bastante efeito especial, né? Com as crianças, com os olhos das crianças. Eu achava o efeito especial, vendo foto, lembrando da minha cabeça, eu achava meio merda o efeito especial. Mas não, o efeito especial é muito bom. Ele tem um reflexo, quando os olhos brilham, reflete aqui em volta da caixa do globo aqui, né? Eu não sei o nome desse buraco. Do buraco onde fica o globo ocular? Sim. É assim, eu tô falando isso porque eu tava assistindo uns vídeos do Gaveta, e o Gaveta tava falando sobre essa questão do olho de super-herói brilhar, e aí tem uns lugares que, como a luz é interna, vem de dentro, né? Aqui em volta dos olhos, aqui fica visível as veias e tudo mais. E ele tava falando que tem algumas séries de TV, alguns filmes que não fazem isso, né? Caralho, faz sentido, né? Porque se você projetar uma luz de dentro de você vai iluminar a sua pele, né, cara? Sim, verdade. Se a gente ficar do lado de uma lâmpada, a nossa orelha fica transparente, né? Dá pra ver. É verdade. Então, que é muito foda que nos videogames hoje em dia as orelhas estão ficando transparentes, cara. Isso eu achei foda pra caralho. Nesse filme, eles não têm essas veias, né, tal, mas o brilho talvez seja só na bolinha, na frente dos olhos. Pupila. E aí, pupila não, na íris, né? Na íris. E aí é legal que ilumina o buraquinho do globo aí, cara, ficou muito legal. E aí, vendo aqui a pauta que a Cal fez, né, é feito pela Industrial Light Magic, que, cara, os efeitos especiais, um ano antes tinham sido feitos os efeitos especiais do Jurassic Park, que até hoje é incrível, né? É verdade. Sem contar que foi interessante, né, ter vindo essa empresa pra criar esses efeitos especiais, porque a intenção do John Carpenter, cara, pra você ver como ele tava nem aí pro filme, assim, ele decidiu fazer lente de contato pras crianças, né? Aquela lente de contato toda preta e tudo, que eu acho que iria dar um visual muito mais de aquela lente demoníaco. De contato geral, assim? Preto. Essa lente deve ser estranha de colocar, né, cara? Deve. No olho inteiro, né? Deve. Ainda mais criança que tem um olho menorzinho, que, tipo, fica aquela bola gigante, porque a bola normal do olho já é grande, porque eles são pequenininhos. Então eles queriam, né? Ele queria essa lente de contato toda preta, mas eu acho que iria dar um visual muito mais demoníaco, né, pras crianças, porque você vê filme de demônio, um olho todo preto. Tudo bem que extraterrestre também tem um olho preto, né, e tal, os greys que a gente... talvez, porque o Alien lá, ele é meio grey, né? É a Alien, é uma menina. A Alien, né? É verdade, é verdade. E aí, ele chegou a fazer essas lentes, só decidiu não... Mas elas nunca foram usadas. Na minha cabeça, eu acho, né, que elas foram até testadas, mas deve ter rolado alguma coisa de, sei lá, chorando. Ou não, ou criança não conseguiu na tela, e tal. Talvez, né? Mas eu sempre penso no trágico, assim, cara, elas foram usadas, ninguém se acostumou e, opa, vamos tirar, vamos fazer um efeito aqui, sabe? Pode ser. Porque... Mas o efeito ficou bom, eu gostei. Ficou muito bom. Continuando sobre as crianças, né? Deixando os efeitos especiais de lado, eu acho que foi um experimento. Vamos aqui estabelecer que foi um experimento. Que elas vêm de pares, né? Então, e assim, como uma das crianças nasceu com a forma do Alien mesmo, que é a filha da menina virgem, o menino que seria o parceirinho dela, ele não é completo, né? Ele não tem aquela força David. Que todo mundo tem, né? Sim, e ele tem um pouco de humanidade e tal. Ele é o que ajuda o Dr. Alan em alguns momentos, né? Que não existe esse personagem nos anos 60, né? Todo mundo lá é ruim. Sim, e aqui no de 95, a líder é uma menina, a Mara, que é filha do Alan, que não trata ele como pai e ele não trata ela como filha, porque ela matou a mãe. Ela fez a mãe cair do penhasco, né? Ela obrigou ela... Antes ela fez ela se queimar e tudo mais, né? É verdade. Então rolou todo esse processo também da mãe ficar meio distante da filha, né? Porque ela não conseguia ficar próxima, porque ela sabia que a filha tinha um controle lá sobre ela, né? Sim, eles percebem, né, que tem alguma coisa errada e tal. Todo mundo só descobre quando o Alan descobre, né? É curioso que eles são tratados como aquela galera era tratada antigamente, né? Tipo, bem vilarejão mesmo, a galera com tochas e lancinhos atrás do mal, querendo destruir o mal de uma cidade conservadora e tudo mais, né? Cara, é o John Carpenter sendo John Carpenter, né? Fazendo sua crítica social.
Sempre, né? Por mais que ele não estivesse tão afim de dirigir o filme, ele deixou a crítica social bem visível, como sempre ele deixa nos filmes dele, né? Tem esse menino David que o Alan consegue fazer uma conexão ali. Eles começam a matar todo mundo, né? Eles matam o bêbado da cidade, matam o padre. Quando eles matam o padre, que a galera fica desgraçada da cabeça. É verdade. Né? Eles matam várias pessoas em vários momentos diferentes, de várias formas diferentes, botando fogo nas pessoas. Sim, inclusive essa mulher aí que tá com a tocha, que ela é a líder, né, da comunidade lá do vilarejo, que tá ali na frente declamando uns trechos da Bíblia e tudo, ela é morta queimada pelo próprio fogo que ela tá querendo... Que é bem feita, né, cara? Muito bem feita. E é um remake de uma cena do primeiro. Né, que tem lá, só que a queimada é um cara, né, que não é tão bem feito, né, lá, até porque era muito difícil de fazer uma pessoa se queimar. Sim, nos anos 60, né, bem... Só existe uma saída, né, cara, que o Dr. Alan entende, que é criar uma parede de tijolos, né, na mente dele, né. Ah, e sim, tem um momento que ele descobre isso, porque ele tava lidando com a filha dele lá, e ele começou a pensar em ondas. De oceano, ele pensou no oceano, ele pensou nas ondas do mar e tudo, e aí a filha dele não conseguiu entrar na mente dele nesse momento, então ele pensou, eu preciso criar uma parede de tijolos, porque uma parede, né, que ele falou, que a parede pode ser qualquer coisa que seja muito mais forte do que o controle dessa criança aí. E aí ele até fala com a mãe do David, né, que a mãe do David é uma outra mulher lá que de repente ele beija ela. Isso é estranho. Eu fiquei assim, tipo, hã? Aí é estranho, assim, parece que ela é uma ex dele, que tava por ali e tal, e aí a mulher dele morreu, de repente ele beijou ela, mas foi um beijo muito, tipo assim, casual, assim, tipo, ele beijou ela e saiu e... Eita, como assim, moço? E nesse momento que ele fez isso, ele já tava pensando o que ele ia fazer, que era matar as crianças explodidas, né? É verdade. Mas ele sabia que o David ele era diferente, né? Então ele queria também salvar o David, mas o David não saía daquele grupinho, porque, né? E ele mesmo não se entendia como aquele grupo, né? Parecia que ele não se encaixava. Ele era um híbrido real, né? Ele não se encaixava nos seres humanos, porque ele tinha uma estética diferente, né? Ele tinha cabelo branco e tudo, e ele não se encaixava no meio do grupinho de todo mundo de cabelo branco, né? Dos amaldiçoados lá. Porque ele ainda tinha aquela humanidade dele que não foi totalmente retirada, assim, né? Ele criou essa parede de tijolos, assim, pra não terem esse controle sobre ele. E também serve como uma forma visual lá, porque quando as crianças estão conseguindo quebrar os pensamentos dele, né, o muro vai quebrando, né? É verdade. Tipo, eles usam como lúdico também pra gente entender. E ele cria essa parede de tijolos porque as crianças, elas entram, né, na mente dos pais, na mente de qualquer pessoa, e elas sabem o que essas pessoas vão fazer. Então, elas sabem sempre os passos, elas estão sempre à frente, né, do que as pessoas estão querendo fazer. E ele tava com planejamento, né, ele tava levando uma mala lá, porque ele dava aula para as crianças, né, ele era professor também, eu acho que era professor. E aí, dentro da mala dele tinha uma bomba, que ele queria explodir todo o celeiro, que era onde eles tinham aula. Mas para que ele conseguisse fazer isso, ele tinha que realmente criar essa parede de tijolos, porque eles conseguiriam até, se eles quisessem, ver o que tem dentro da mala. Só que eles só conseguiriam ver o que tem dentro da mala se ele dissesse, entre aspas, com a mente dele, o que tem dentro da mala. Então ele criou essa parede de tijolos, então meio que a mala virou um objeto feito de chumbo, entende? Porque eles não conseguiam acessar. Até o momento que eles conseguem, né? Mas antes disso, a mãe do David, ela consegue retirar ele de lá, né? Bem na surdina, assim. Quando eles conseguem ter a visualização que tem uma bomba ali... A bomba explode. A bomba explode. E o Alan se sacrifica e tudo mais pra matar todo mundo. Assim, dos anos 60 e esse difere bastante final, né? Eles também... o doutor do outro filme lá, que não é Alan, é outro personagem. Ele também explode uma casa, na verdade, explode a casa dele com todas as crianças dentro. Só que lá morrem todas as crianças, né? E depois elas ficam como assombrações mesmo, né? Elas ficam com o olho piscando e tudo mais. É verdade. Nesse filme não, nesse filme eles morrem, mas o David sobrevive. Quando mostra ele indo embora com a mãe dele, mostra que aquilo ali era um plano. Ai, sério? O molequinho ele dá um sorrisinho meio malandro no final. Ai, eu não percebi, eu achei que o sorrisinho meio malandro era porque ele tava junto com a mãe dele. Não, que idiota. Era um plano, eu acho. Sim, faz sentido, porque ele ainda tem a parceira dele, ele tem como ser forte, né? Sim.
Olha só! Então, mas a Susan também morre, né? A Susan então morre meio também. que a Alien tá ali, né? A Deus dará, sei lá como que... Então, fica dúbio o final, né? É verdade, faz sentido. Nossa, gente, eu vi o final, eu achei que fosse muito um final de ele tá bem, porque agora ele... Porque não teve outro filme, né? Cidade dos Amaldiçoados 2 e tal, então pra mim o final foi aquele, tipo... Agora, outra questão que tem no filme que é, tipo, muito mal pensado, no filme dos anos 60 tem outras crianças na cidade, né? Elas interagem com as outras crianças. Nesse filme a gente vê criança... No momento que todo mundo desmaia e depois as crianças desaparecem. Até quando eles estão passeando, andando todo mundo juntinho, dá pra ver umas crianças brincando. Só que não tem mais criança. De repente elas não existem mais. É estranho. É muito estranho. Realmente é bem estranho. Eles ignoraram as outras crianças da cidade. Porque várias mulheres deram à luz e só nasceu 8, né? No caso, contando com a Alien lá. Nasceram 8. Impossível. Sim. E a gente tem uma ideia de que é muita gente, né? Porque a cidade tem bastante gente. É verdade. Mas é isso. Que nota você dá para este filminho? Cara, eu vou dar 3,5. Ele é bem bom, mas ele tem essas pontinhas soltas e tudo tal. Tipo, é 3,5. Eu dou um 3 também, porque ele tem esses vacilozinhos assim. A passagem do tempo, ela realmente me incomodou, apesar de ficar ali meio nítido que a passagem de tempo ela é feita pelas estações. Não é uma cena pra outra. Pra mim ficou nítido porque eu tinha percebido isso. Falei, eu acho que deve ser pra marcar a passagem de tempo, sabe? Porque como cada estação demora muito tempo pra seguir, né? Deve ser o tempo de, sei lá, ou 3 meses, ou passou 3 meses e um ano e 3 meses. 2 anos e 3 meses, sabe? Então aí meio que pra mim foi isso. Mas eu acho até que o filme, pelo fato do John Carpenter, ele não ter tido tanto aquele esmero por fazer e tudo bem que assim, né? Porque você é diretor, que todos os filmes que você vai fazer no universo, eles vão ser seus queridinhos e seus filhos, né? Vai ter filme que você vai fazer meio que porque precisa. Qualquer trabalho tem isso, né? Por mais que você ame seu trabalho, vai ter alguma coisa que você vai ter que fazer porque tem que, né? Não porque você realmente quer. Eu acho que isso ficou muito claro no filme, assim, sabe? Tipo, tem umas pontas soltas ali que meio que... tudo bem, sabe? Tem que fazer logo esse filme. E a nossa média é? 3,25. Ótimo. Ótimo, né? Tá bom demais. É o nosso... Você ouvinte que já acompanha a gente, é o nosso primeiro John Carpenter ou é o segundo? A gente já falou do Halloween, mas a gente não falou do Halloween original. Então é o primeiro. Eu acho que sim. É verdade. Mas vão vir muitos, porque eu sou muito fã do John Carpenter, tem bastante coisa pra gente falar. E Bolites, onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? Atualmente a gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também no Orelo. Inclusive no Orelo, cada play que você dá, caem dinheirinhos na nossa conta lá do Orelo, né? Sim, na própria conta do Orelo. Isso. Aí é isso. Então, quem quiser ouvir por lá, vai estar ajudando a gente também. E além disso, né, você também pode procurar a gente no seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. Lembrando que onde der pra você dar 5 estrelinhas, 3 estrelinhas não, 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas e comenta também, né, no Spotify, dá pra comentar. E onde as pessoas podem nos encontrar? As pessoas podem nos encontrar no Instagram, pelo @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral, ou pode mandar uma cartinha pra gente, e-mail terrorsemmedo13@gmail.com. Próxima semana e o próximo episódio são os últimos episódios do nosso especial de Crianças Malditas. Qual que é a criança maldita da vez? A criança maldita da vez é o Damien. Vamos falar sobre A Profecia, o original. Muito bom. Mas tijolo não revida. Até o próximo Terror Sem Medo e cuidado com as crianças.